Agora, de você já teve alguma experiência sobrenatural Já tive. nessas visitas aos Tive cemitérios? duas muito esquisitas. Como? A primeira aqui no cemitério da Lapa. Uma vez eu tava até eu tenho um livro sobre milagreiro de cemitério e eu tava exatamente estudando assim, tentando falar com um devoto, né? Então eu fico um tempinho no cemitério esperando alguém aparecer. Ainda bem que às vezes alguém aparece. Mas eu tava ali esperando isso e eu filmei Você um pouco. queria ver alguma coisa? Não, não queria ver nada, queria ver alguém vivo que fosse lá rezar, que Ah, pedisse, entendi. não, não Pensei que você quero ver tava ninguém, esperando ver não, alguma não. aparição lá. Fazer o Ouija É no isso que eu ia falar, leva cemitério. o Pô, tabuleiro também. adianta, né? Adianta o expediente pra você não ficar tanto tempo, né? Ai, que horror. E aí eu comecei a filmar lá, são 3 menininhas milagreiras lá do cemitério que morreram indo pra escola, nos anos 30, super triste, as 3 morreram atropeladas, uma desgraça. E aí tava lá já, não sei o quê, e eu vi um túmulo que me chamou muita atenção, que era um túmulo que tinha um tipo de armário, assim, e uma cortina fechando visivelmente uma imagem, mas eu queria saber o que que era, se era um santo de devoção, se era uma santa, o que que tava atrás ali daquela cortina. Só dava pra ver o pezinho. E aí eu comecei a filmar, cheguei perto e, pô, juro por Deus, era um sábado de manhã, não tinha ninguém no cemitério. Tava muito longe do cruzeiro, que é onde as pessoas acendem vela, fazem as macumbinhas delas e tal. E bateu uma brisa na minha cara, como se fosse um. Sabe quando abana um leque assim, que faz de uma vez só? Não é que foi uma coisa contínua, veio um leque assim, uf, Igual filme de terror. e veio um cheiro de vela e de incenso, assim, muito forte, mas uma passada assim só, uf, como se fosse um tapa de vento, assim, com esse cheiro. Essa foi uma das coisas estranhas. E a outra, que pra mim foi pior, essa foi esquisita, porque a história é uma história que tem um contorno meio demoníaco, assim. Meu Deus. Prepara aí, Matheus. É, Borda da Mata é uma cidade linda de Minas Gerais, maravilhosa. E tem só que tem uma história muito impactante de meio de um exorcismo, então de uma infestação demoníaca numa fazenda. Eu acho que é mais para exorcismo mesmo, que gerou a história muito famosa por lá, que é a história do capeta da Borda da Mata, ou capeta de Borda da Mata. É interior de São Paulo, isso. Minas, Minas? interior de Minas, sul de Minas. O que acontece? O que aconteceu comigo, depois eu conto a história inteira. Tá. Eu fui para a cidade, atrás da história, queria saber o depoimento das pessoas, que me interessa muito mais do que só ver na internet. Então eu queria saber da galera. E aí, ninguém... Porque quando eu cheguei, o capeta lá chama Chiquinho. Ele se apresentou... Os caras tudo dando risada porque é com você, né? O capeta chama Chiquinho. Pois é, mas era esse clima que eu fui. Falei, pô, Chiquinho, acho que é uma coisa Vai ser um cômica. negócio meio cômico, Nego meio engraçado e tal. Uhum. Eu cheguei lá, ninguém queria falar muito assim, claramente. Não conheço, não sei. Falei, como que uma história super famosa. E aí eu fui numa padaria e a galera começou a me contar. A galera da padaria contou a história. E aí, depois que contaram a história toda, e eu queria saber onde era a casa, porque eu queria ir até o lugar, tinha um casal super fofo, assim, um casal de evangélicos, e me ouviram e falaram, ô, Thiago, antes de você ir na casa, passa ali na igreja, fala com o reverendo, deu o nome dele, esqueci. Eu falei, nossa, gente, mas por quê, né? Não, porque tinha uma mística de que o Chiquinho tinha voltado com a morte do padre que fez o Exorcista. Vocês vão entender tudo já já. Eu falei, tá, não falei com o reverendo, fui embora, tava meio escurecendo, eu queria ainda passar no cemitério para visitar esse padre, que estava morto. Então, visitá-lo já em seu local de repouso eterno. E fui até a casa. Demorei para achar, e aí eu tava quase indo embora, já desistindo, porque eu passei várias vezes por ela, sem saber que era ela. E aí, quase indo embora, um senhor saiu, tava saindo da fazenda dele, eu falei, pô, vou perguntar pra ele, com certeza deve saber. Eu parei, fui perguntar pro cara, e ele falou, ele me explicou, mas ele falou assim, filho, você vai lá agora? Tá escurecendo. O Chiquinho voltou. Você vai lá agora mesmo? Ai, que horror. O Chiquinho, tipo... Avisado você foi. Aí eu falei, porra, mas... Não, vai lá. E aí ele me contou uma história que falou assim, não, mas o Chiquinho voltou mesmo, porque outro dia o cara achou que estavam roubando os bichos dele, chamou a polícia, chegou lá, não tinha ninguém roubando, e mesmo assim tinha o Chiquinho... Quer dizer, a mesma manifestação que a família que deflagrou a história passou, esse cara viveu lá, que aliás era alguém da família, ele não gosta de falar do assunto. Beleza, tô indo embora, de novo, não achei a casa, mas desconfiava de onde era ela, então eu fiz uns registros só mais ou menos do lugar
E indo embora, já outro cara saindo, eu falei, cara, por favor, eu não achei a casa do Chiquinho. Você pode mostrar? Esse já não queria mostrar. Falou, não, esquece isso aí, cara. Vai atrás disso aí, não sei o quê. Eu falei, pô, se eu te mostrar a foto, você me fala qual é? E eu tinha tirado de vários lugares e falou, é essa. Eu falei, pô, beleza, já sabia onde era. E a hora que eu tô voltando, quer dizer, eu já tinha passado pela casa várias vezes. A hora que eu tô voltando, e a descrição da casa é muito louca, porque a galera falou, quando você estiver chegando na casa, pode estar o dia lindo que for, e tava um dia lindo. Você vai começar a entrar num pedaço que vai chegar a casa, começa a fechar assim, as árvores começam a se fechar, começa a ficar mais frio, e fica mesmo, assim, uma baixada, assim, louca. meio úmido o lugar. E aí, beleza. E a hora que eu tô chegando já na porteira, assim, me veio uma voz na minha cabeça. E não são as vozes que eu costumo conversar da minha cabeça. Não são as minhas vozes da cabeça normais. Uma outra voz diz assim, mas você é insistente, hein? Meu Deus. E foi muito estranho. Essa foi muito esquisita. Então, a história do Chiquinho. Agora, para contextualizar, essa foi a minha experiência. Duas experiências estranhas que eu vivi. A história do Chiquinho é a seguinte. Um pai, um português muito rico, o pessoal diz que ele pediu pro capeta que se ele ficasse rico, ele entregaria a primeira filha dele para se casar com o demônio. Tem uma outra versão que fala que ele estava de fogo e os amigos, quando eles estavam bebendo para comemorar a gravidez da esposa dele, e falaram, pô, e aí, você acha que vai ser menino ou menina? Ele falou, vai ser menino, porque se for menina, eu entrego pro diabo. Meu Deus. Bom, essas são as duas versões. Tá. A primeira eu acho que faz mais sentido. Sim. E aí, numa noite lá, aí sim, em 1953, dia 23 de abril, não, em 1953, o cara, 23 de abril, é o exorcismo. Ele invade a igreja, a sacristia, desesperado, pedindo pelo padre, falando, padre, o senhor precisa ir em casa me ajudar com esse negócio. Aí explicou tudo, falou, ó, começou com os animais irritados, aí começou um xingamento, aí começou a falar palavrão, os bichos nervosos, até que a gente começou a ver coisa lá. E a filha dele já estava adulta essa fase? 14 anos. 14 que era uma anos. idade meio cabalística para as meninas se casarem. Antigamente os pais entregavam para o casamento 14 anos. Verdade. E aí o que acontece? O padre vai lá, faz a bênção dele, aparentemente tudo resolvido. Só que, passa alguns dias, a menina de 14 anos está lá no quarto dela, tranquila, entra o próprio capeta. Capeta igual a gente vê em filme de Inferno terror. do Dante, aquele bem vermelho, chifre e tal. Nem se disfarçou. Nada, Foi ao contrário, foi ele mesmo. Oi, tudo bem? Meu nome é Chiquinho, eu vim te levar. A menina teve da risada. A menina teve uma síncope nervosa, começou a gritar, saiu correndo. O Chiquinho também deixou quieto, levaram o assunto para o padre. Aí o padre foi, assim, de maneira resumida, o padre foi para Pouso Alegre, outros padres ali da região foram até a fazenda para tentar diagnosticar o que estava acontecendo e, de fato, constataram que era uma questão de infestação demoníaca mesmo, tinha um capeta lá. Ele conseguiu autorização para fazer o ritual romano de exorcismo e vão no dia, aí sim, 23 de abril, para fazer esse exorcismo. E lá falam que é um tropé, o capeta aparece, brigaiada, fala em trocentas línguas. Tinha um padre que era italiano, que falava aramaico, latim, e desafiando o capeta em línguas. Bom, até que chega uma hora, já no adianto da madrugada, o cara fala, tá bom, o padre, que chama Padre Sintra, que virou Monsenhor, falou, bom, tá bom, você é o bonzão mesmo, você é o monstro, o capeta, então beija meu crucifixo. E o capeta foi daqui, e foi beijar. E quando ele beijou, queimou o capeta. E aí falam que ele deu um grito que acordou a cidade inteira. E aí quando ele melhora, ele se recobre um pouco a consciência, o diabo, ele fala, tá bom, dessa vez vocês ganharam, eu vou embora, mas Sintra, quando você morrer, eu volto. Por isso que a galera falava que ele voltou, porque o Padre Sintra morreu em 2003. Então, tem gente que fala que teve um baile lá, que apareceu o capeta, dançava com as meninas. E as meninas não reconheciam que era o Chiquinho. Não reconhecia o Chiquinho, falaram que era um moço muito bonito, ele não apareceu, acho que ele foi disfarçado, né, pra ir na festa, tá? Ele não foi de capeta, ele foi disfarçado, mas a galera falou que era um moço muito bonito,
olhos azuis, loirão, só que ele tinha um pé muito pequenininho, um sapato que parecia um pezinho de cabra. E aí a galera falava que o capeta era assim. E qual que foi o lance? Essa história parece uma história meio da carochinha, não sei o quê, né? Mas, em 1999, antes até do Padre Sintra morrer, o livro Tombo da Igreja, que na verdade é a Basílica Nossa Senhora do Carmo, foi liberado para as pessoas terem acesso. E aí leram o relato do padre. E o relato do Padre Sintra era que, de fato, era uma manifestação demoníaca que, inclusive, o Chiquinho se apresentava como o próprio diabo. Mas esse Chiquinho, eu só não entendi quem é. O Chiquinho é o capeta. Não, ele é o que é sul de Minas, é o capeta, acho que é para ser compreensível. É o Chico Bento. É, o Chiquinho. Chiquinho. Não, mas ele incorporava em quem? Porque é impossível tentar... É essa a questão. Por isso que eu falo que ou é um exorcismo ou é uma infestação demoníaca. Ah, tá. Porque ele não chegava a incorporar ninguém. Entendi. Ele se materializava. E eles ficavam tentando expulsar ele de lá de dentro. E eles queriam expulsar ele de lá. E a Igreja Católica leva muito a sério essa questão de exorcismo. E se teve envolvimento, é porque eles constataram que, de fato, tinha alguma coisa ali. Por isso que ele pediu autorização do bispo para fazer o exorcismo. E esse padre que foi fazer uma verificação, chama Padre Belchior, que era um padre italiano, um frade italiano, franciscano, que já tinha participado então ele era experiente. Então ele falou, pode ir que vamos ter que fazer o ritual romano aí. E aí você querendo passar lá na casa do Chiquinho. Eu fui lá, mas eu não entrei porque o cara não... Não, eu passei na frente. Mas tem gente morando lá? Tem um cara que mora lá. Vai ver que é o Chiquinho. Pode ser, nunca tinha pensado nisso. Não tinha pensado ainda nisso, mas acho que não é. Porque ele não gosta de falar do assunto. Se fosse Chiquinho... Ah, ele não gosta? Será que fica muita gente indo lá tirar foto? Eu acho que parou de ir. Mas algumas pessoas já foram. Eu não fui o primeiro aí. Ninguém mostra o lugar porque ele não gosta. Nem eu mostrei. Eu sabia mais ou menos a região. Ah, ele não gosta que mostre a casa Ele não dele. gosta que fale do assunto, acho. A ideia é que ele não gosta de ser abordado sobre o assunto. Porque não adianta. Essa é uma das histórias mais conhecidas de Minas Gerais. Sim. De capeta, assim, de exorcismo. Mas e a família? A família ainda mora lá? Foi embora. Depois do assunto. E aí ficou uma pessoa da família por lá. Mas a família foi embora. Caramba.